que findou a carreira desses santos, nesta vida já cessou. Do Senhor os bons feitos terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Esta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o tempo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. E o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual, ao som de muitas águas nós ouvimos entoar, aleluia, ao Cordeiro vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus reclamar. Mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tu deixares quando tudo perante o Senhor estiver, que todo teu ser Ele controlar.
acendendo a oração que assim dá. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixar de estar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares de andar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Pois por Deus não sentir e tua alma se abriu, sendo tudo, deixando de voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver. Uma boa noite e saudação de paz em nome de Jesus. Paz esteja e seja com todos que ouvem a mensagem do Evangelho, os que assim recebem a palavra de Deus. Que a paz esteja contigo. Jesus fala: minha paz eu vos deixo, não como o mundo a dá. A paz que excede a todo entendimento, a paz que vai além de todo entendimento, essa paz a qual saúdo nessa noite. Quero ler a Escritura, o livro de Lucas, pois toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus, sendo proveitosa para ensinar, para corrigir, a fim de que todo homem seja aperfeiçoado diante de Deus para toda boa obra. Está escrito no livro de Lucas, capítulo de número 6, versículo 43, essa palavra de Jesus, onde ele diz acerca de uma boa árvore e uma má árvore, porque não há árvore boa, ou melhor, não há boa árvore que dê mau fruto, nem há má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, e nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom é conhecido do bom tesouro do seu coração. O homem bom do seu tesouro do seu coração, ele tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal. Porque da abundância do seu coração, isso fala a sua boca. E porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha, edificou uma casa e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. A árvore e o seu fruto
É sobre isso que Jesus estava mencionando nessa palavra. O homem e os seus frutos. A árvore dá bom fruto quando ela é boa. O homem também dá frutos bons a Deus quando ele é uma boa árvore, quando ele tem o Espírito Santo. Mas quando o homem não tem o Espírito Santo, ele não tem fruto nenhum para Deus. É apenas como joio, vazio, sem nada para oferecer, pronto para ser queimado. Árvore boa, sempre que você for procurar nela fruto, você vai encontrar. Porém, uma árvore má, sempre que você for lá até aquela árvore, ela sempre vai estar vazia, sempre ocupando espaço inutilmente. Só que Jesus fala que toda árvore que não produzir bom fruto, cortado será pela raiz, para ser queimado. Cortado será pela raiz, para ser lançado no fogo. Toda árvore que não produzir bons frutos, disse Jesus. Jesus disse, a árvore que não der bom fruto, vai ser cortada pela raiz, vai ser lançada no fogo. Jesus, ele fala que a árvore que der mau fruto, a árvore que der mau fruto, ela vai ser cortada, ou melhor, a árvore que não der fruto vai ser cortada, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos, mas o homem bom do tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua própria boca. O homem mau, ele é uma árvore má, não produz fruto nenhum para Deus, e a sua boca fala daquilo que está cheio em seu coração. A sua boca, ela exala aquilo que está, o mal que está dentro de ti, ou o bem que está dentro de ti, aquilo que habita dentro do homem, isso fala a sua boca. Por que muitas pessoas, infelizmente, não falam de Deus? E não estão fazendo tão pouco a vontade de Deus, porque não é a vontade de Deus que está prevalecendo em seu coração. E em relação a Deus, não estão procurando. Só procuram Deus quando lhe convém. Mas não estão procurando, nem estão buscando pela justiça de Deus, e não estão buscando o conhecimento do Senhor na terra. Por isso que o homem está cada dia vazio de Deus. E por isso que o seu coração, a cada dia mais, está vazio de Deus. E a boca, ela fala daquilo que está cheio o seu coração. Uma boca que profere palavras torpes, uma boca que profere palavras malignas. Essa é uma boca cujo qual, de uma pessoa que está cheia de demônios, está vazio de Deus. Uma pessoa que está vazia de Deus, ela é habitada por demônios. Jesus fala que nós não somos uma casa vazia, porque tendo o Espírito se retirado do homem, ele vai procurar lugares áridos, ele vai andar procurando algum lugar onde possa habitar, mas porém não encontrando lugar onde possa habitar, então ele vem e diz, habitarei dentro da minha casa, e assim habita dentro deste homem, trazendo 7 espíritos imundos com ele, e sua situação se torna pior do que da primeira vez. E aí se tornou morada de demônios, porque se encontrou vazio de Deus, se encontrou sem a presença do Senhor. E aí a sua situação se torna pior do que outrora. Tem muitas pessoas que estão cada vez e a cada dia pior diante de Deus. Tem muitas pessoas que a cada dia mais elas estão tomadas de demônios, porque estão vazias de Deus, e a sua boca fala daquilo que está cheio o seu coração. Se é de malícia, se é de adultério, se é de malignidade, o que seja, a boca fala do que está cheio o coração. Se é de bebedice,
se é de ganância, eu não sei. A boca fala daquilo que ocupa o seu coração. Por isso Jesus fala: não pode uma árvore má dar frutos bons e nenhuma árvore boa dar frutos maus. Eu sei que muitas pessoas elas querem parar o nome de Deus como se tivesse Deus, mas infelizmente essas pessoas estão tomando o nome de Deus em vão, porque Deus, infelizmente, essas pessoas estão abandonadas. Com Deus, as pessoas não têm buscado, essas mesmas pessoas não têm buscado o compromisso com a verdade das Escrituras, a palavra de Deus. As pessoas não têm buscado fazer questão, por isso se tornaram morada de demônios, igual a Grande Babilônia. Grande Babilônia se tornou morada de demônios. Babilônia, ela é uma morada de demônios, ela é um lugar de corrupção. A terra, ela está uma verdadeira Babilônia. O mundo está como o mundo antigo de Sodoma e Gomorra, entregue aos erros, entregue às suas malícias, entregue às suas maldades, às suas iniquidades, porque deixaram a honrar a Deus para honrar os espíritos malignos, para satisfazer as vontades do seu próprio coração. Só que Jesus fala que toda árvore má vai ser cortada. Se prepare, a árvore má vai ser cortada pela raiz, e toda árvore que não produzir bons frutos diante de Deus vai ser cortada e lançada no fogo. Pois esse é o destino do homem sem Deus. Esse é o destino do homem que não produz frutos para Deus, do homem que está vazio de Deus, do homem que não tem Deus. O destino dele é a sepultura, e da sepultura para o inferno, da sepultura a alma para o inferno, aonde não haverá nem recurso algum, porque segundo a Bíblia, segundo a Escritura, não há mais indústria, não há mais ciência, ou seja, não há mais recursos, não há mais o que se possa fazer, porque após a morte segue-se a juízo. Por isso, o dever de todo homem é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, é o princípio da sabedoria. Mas os homens têm se tornado tolos, têm rejeitado a sabedoria de Deus, têm rejeitado o conhecimento de Deus, têm desprezado as instruções de Deus. O homem tem se embrutecido. O diabo tem feito essa geração se tornar cada dia mais tola. E a boca, ela exala daquilo que está cheio o coração. Adultérios, malícias, malignidades, sentimentos maus, depravados e assim por vice-versa. É o retrato de um coração vazio de Deus e cheio de pecados. Tornou-se assim morada de demônios. Por isso Jesus fala: produzam frutos dignos de arrependimento. Busque produzir para Deus fruto de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Porque um dia todos terão que comparecer diante de Deus para o prestar de contas, para dar conta de suas ações, de suas obras. Todos terão que comparecer diante do Senhor para prestar conta de suas escolhas, de suas ações, de suas obras. Por isso escolhe hoje, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, escolhe hoje. Porque o homem está ordenado morrer uma vez, após a morte ele segue ao juízo. E o juízo é sem misericórdia. Segundo a Bíblia fala que o juízo de Deus é segundo o que cada um pratica. E segundo o que cada um tem praticado, assim será julgado diante de Deus. Por isso deixa os caminhos impenitentes. Se prepara para se encontrar com Deus. Deixa o orgulho, deixa a soberba, deixa a ganância, deixa o homem ir para os seus maus caminhos. Arrependa-se e torne-se para Deus. Porque Deus, em sua benignidade e misericórdia, é rico em perdoar e salvar. Mas, porém, ai dos moradores da terra que têm se embrutecido o seu coração, se afastado da justiça e da verdade de Deus, amando esse presente século, amando os pecados, amando mais os desejos carnais do que a vontade de Deus.
Olha o que Jesus fala em Mateus 10, 28. Jesus ele diz assim: não temam os que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Mas antes eu te digo, temei aquele que tem poder de, depois de lançar a alma no inferno, também tem poder para lançar também juntamente o corpo nas profundezas do inferno. A esse nós devemos temer. Quem? Deus. Porque ele lança tanto o corpo como a alma no inferno. Ele tem esse poder para, depois de lançar a alma no inferno, também ressuscitar o corpo para lançar no inferno. Mas porém a geração que nós vivemos hoje é a geração que não crê mais no inferno, porque diz que infelizmente não crê mais na Bíblia, porque a Bíblia é um livro que está desatualizado, foi escrito pelo homem. E essa geração tem cometido grande loucura de não credibilizar as palavras de Deus, porque afirmam que é só porque ela foi escrita por homem. Tão grande loucura. É uma grande loucura, é uma grande ignorância. É claro que a Bíblia foi escrita por mão de homens. Ou você pensa que Deus viria do céu escrever essa palavra, essa Bíblia? Os 10 mandamentos foram as primeiras palavras de Deus. E essas primeiras palavras de Deus foram escritas pelo dedo de Deus. Só que a Bíblia fala que toda a Escritura, ela foi divinamente inspirada por Deus, sendo proveitosa para ensinar e corrigir. Ou seja, toda a Escritura, a palavra, ela tem a inspiração de Deus. E essa mesma Escritura que foi inspirada por Deus, Deus inspira homens levantados por Deus, homens em que Deus levantou para poder escrever segundo a vontade do coração de Deus e não segundo a vontade do coração do homem. Este livro que eu prego aqui, ele não foi escrito segundo a vontade do coração do homem, e por isso que ele confronta a maioria das pessoas. Por isso que este livro é um livro odiado por parte das pessoas. É um livro em que é descredibilizado por uma grande parte das pessoas. Porque se este livro fosse escrito segundo a vontade humana, certamente as pessoas amariam as palavras que estão escritas neste livro, e elas certamente amariam essas palavras também que estão sendo pregadas. Mas como não é um livro inspirado segundo a vontade do homem, mas é segundo a vontade de Deus, essa geração odeia essas palavras. Essa geração odeia a pregação do Evangelho. A desculpa é o pregador, a desculpa é a forma em que o pregador aborda a mensagem, mas as suas desculpas diante de Deus, elas não servem, pois Deus contempla a maldade que está no coração, Deus ele contempla as intenções que estão no coração, e Deus sabe que o coração está cheio de intenções más, cheio de rapina e maldade, porquanto não se esqueça que o salário do pecado é a morte. Lavai as vossas mãos, ó homens de duplo ânimo, vós pecadores purificados, porque eis que o dia do Senhor ele vem. A Bíblia ela fala que Deus deixou certeza que vai julgar este mundo, e essa certeza é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por isso se prepara, começa arrependendo-se, começa deixando os ídolos, começa deixando a bebedice, se apartando do pecado, da imoralidade, porque certamente todos vão ter que responder pelas suas ações diante de Deus. E o fato é que não terá como escapar da condenação que está por vir, mas antes cada um dará conta de si mesmo. Arrependa-se, moradores de Goiânia, pois o salário do pecado é a morte. Arrependa-se, moradores da terra, a recompensa do pecado é o lago de fogo e enxofre. A recompensa do pecado é a morte, a saber, o lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, como diz em Apocalipse 20. Não se esqueça que tudo tem consequência, todas as escolhas geram consequências, e todo plantio gera uma semeadura, uma colheita a ser colhida. Tanto aqueles que semeiam na carne, como aqueles que semeiam no espírito vão ceifar e vão colher segundo aquilo que tem plantado. Jesus fala que não se colhe figos nos abrolhos.
Lucas capítulo 7, versículo de número 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhe figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Se você certamente plantar uva, você não vai colher nos abrolhos. Se você certamente plantar figos, você não vai colher espinhos, mas vai colher justamente aquilo que plantou. Porém, plantado tem esta geração, os seres humanos, as pessoas têm plantado espinhos. O pecado são os espinhos que sufocam a alma, levam a alma a ser levada à perdição. Os pecados têm sufocado a alma, não deixando com que a semente do Evangelho ela venha vingar, dando grandes frutos, produzindo frutos, se tornando frutuosa na sua alma, no seu coração. Grandes espinhos, as pessoas estão plantando. Espinhos são iniquidades, espinhos são os pecados. Por isso que Jesus falou que essa é uma caminhada espinhosa. Jesus falou que nós somos peregrinos numa terra estrangeira. Nós estamos caminhando como se estivéssemos pisando, prestes a pisar em espinhos. Mas porém Jesus falou que nós devemos estar sóbrios e vigilantes, até a sua volta, porque eis que o dia vem, ardendo como chama de fogo, aonde todo soberbo e todos os ímpios como palha se queimarão, e como fala no livro de Apocalipse, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Em Apocalipse está falando aqueles que adoram a imagem da besta, aqueles que recebem a marca da besta, a sua fumaça sobe para todo sempre e não há descanso. Assim também aqueles que, segundo o seu coração impenitente, cheio de iniquidade, cheio de desejos maus, têm caminhado, a sua fumaça do seu tormento, após a morte, ela vai subir para todo sempre. Portanto, seja uma árvore de bons frutos diante de Deus. Seja diante de Deus os seus frutos dignos de arrependimento. Jesus fala: como que vocês podem me chamar de Senhor, Senhor, sendo que vocês não fazem a vontade do meu Pai, qual está no céu? Disse Jesus: o porquê me chamar de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Lucas capítulo 7, versículo de número 46. Não tem como chamar Jesus de Senhor e não fazer o que Ele manda. Não tem como falar que Jesus é o Senhor e está servindo o diabo. Não tem como falar que Jesus é o Senhor fazendo a vontade de Satanás. Não tem como falar que serve a Jesus servindo a demônios, através de atos malignos, através de sentimentos maus, através de uma má conduta. A má conduta são frutos maus, que mostra que é uma árvore que não produz fruto digno de arrependimento diante de Deus, mostrando que é uma árvore que está prestes a ser queimada, depois de ser cortada pela raiz. E, segundo a palavra do Senhor fala, pois arrependam-se, deixe os ímpios seus maus caminhos, converta-se, cidade boa, converta-se, moradores da terra, deixe os maus caminhos, deixe o orgulho, deixe a soberba. Jesus, Ele dá graça ao humilde, mas Deus, Ele resiste aos soberbos. Quão terrível é o coração do homem soberbo, quão mal são os frutos do homem soberbo. Trabalha e nunca vê grandes resultados, porque trabalha para a iniquidade. E Jesus fala: trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para todo sempre. O homem soberbo, ele vai de mal a pior, pois seu coração tem se embrutecido e distante está da presença de Deus. Mas porém Jesus, ele dá graça, ele enche de graça aos humildes. Jesus, ele dá muita graça para que os humildes possam caminhar e possam ser frutuosos diante de Deus. Só que o coração do homem ímpio, do homem soberbo,
não deixa ele ter arrependimento, não deixa ele reconhecer as suas misérias diante de Deus. O coração do homem soberbo, ele é mau, embora que ao seu próprio parecer, essas pessoas elas se julgam ser pessoas boas. Só que Jesus fala, a boca fala do que está cheio o coração. Você percebe que há pessoas que enquanto a pregação está sendo anunciada, elas estão xingando, elas estão proferindo palavras más, enquanto a mensagem está sendo pregada, elas estão maquinando sentimentos malignos. Porque a boca, ou melhor, o coração, ele está cheio de demônios. Por isso que enquanto a pregação ela está sendo anunciada, essas mesmas pessoas elas estão xingando. E seus sentimentos elas estão tendo ódio, porque o seu coração está cheio de demônios. O problema não está na pregação, não está no pregador, não está naquele que anuncia, não está no equipamento, mas está em você mesmo, que está cheio de demônios, que se tornou morada de demônios, porque deixou os estatutos de Deus, porque deixou a benignidade de Deus, a misericórdia de Deus decair, se afastou da graça de Deus, e abriu-se portas para se tornar morada de demônios, se tornou casa de demônios. Por isso que essa mesma boca ela não pode honrar Deus. Por isso que essa boca ela não pode glorificar a Deus. Ainda que diga glória a Deus, mas o coração não está glorificando a Deus. O coração está cheio de rapina. O pecado são rapinas, são coisas malignas, em que Jesus ele vai advertir até os religiosos fariseus, que diziam honrar a Deus com os lábios, mas porém seu coração estava cheio de iniquidade. Jesus ele fala em Mateus capítulo 15, versículo 7, hipócritas, pois Isaías ele até profetizou acerca de vocês, porque vocês me honram com os seus lábios, mas porém o seu coração está distante de mim. E em vão me adoram. Muitos estão adorando Jesus em vão, muitos estão adorando Deus em vão. Aí não adianta pagar promessa, não adianta fazer campanha, não adianta se confessar diante de alguém, um padre, um líder. Não serve de nada o seu sacrifício são de tolos. Sacrifício de tolos é quando não há obediência, quando não há reverência a Deus, quando não há sujeição a Deus, quando o coração está afastado de Deus, ele se torna morada de demônios e cheio de rapinas, de malignidades, maldades, malícias, bebedeiras, idolatrias, feitiçarias, orgulho, soberba. O homem ele está cheio de rapinas, porque tem se embrutecido. A Bíblia fala que o homem tem se embrutecido, porque na terra não há conhecimento de Deus. Enquanto as pessoas têm desprezado o conhecimento de Deus. Quando lá no profeta Esaias fala que o povo está sendo destruído, porque deixou o conhecimento de Deus, é evidente que eles trocaram o conhecimento de Deus pelo pecado. A Bíblia fala assim que na terra prevalece o matar, perjurar, roubar, homicídios, feitiçarias, porque o povo se apartou dos estatutos de Deus, se apartou dos caminhos de Deus e tem o mundo se afastado a cada dia mais. A cada dia mais as pessoas estão cegas, elas não estão percebendo o quão distantes estão de Deus. As pessoas usam como termômetro para medir se elas têm Deus ou se elas estão próximas de Deus a sua religião. E sua religião não afirma e não confirma nada se está em Deus ou não. O que afirma se nós estamos em Jesus é se nós somos nova criatura. Assim, se alguém está em Jesus Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. O que nos dá a entender que nós estamos em Jesus Cristo é quando verdadeiramente nós damos frutos para Deus. O que nos dá a entender que nós estamos em Jesus Cristo é quando nós deixamos os velhos rudimentos, a velha forma de viver, os desejos malignos do coração. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que roubava, não roube mais. Cada um fala a verdade ao seu próximo. Ou seja, aquele que se embebedava, não se embebeda mais. Aquele que adorava Maria, não adora mais. Aquele que se dobrava diante dos ídolos de pedra, de pau, não faça isso mais. Porque Deus anuncia agora a todos e em todos os lugares
que se arrependam, porque Ele determinou um dia que há de julgar esse mundo, e isso Ele deixou certeza, ressuscitando Cristo dentre os mortos após o terceiro dia. Porquanto, se alguém está em Jesus Cristo, não pratica mais a iniquidade, não é mais idólatra levado por tradições e rudimentos dos homens, não é mais levado pelos desejos e sentimentos do coração. Se alguém está em Jesus Cristo, é nova criatura. Nova criatura em Jesus Cristo tem o coração transformado. Seus desejos não são mais para com este mundo, seus desejos não são mais para a iniquidade, para a imoralidade, um homem para com outro homem, de uma mulher para com outra mulher, porque quem está em Jesus Cristo, as trevas não podem estar mais habitando dentro de ti, os desejos malignos não podem mais te dominar, as fraquezas carnais não podem mais ser o seu guia, porque se alguém está em Jesus Cristo, ele deixa o sodomismo, ele deixa todas essas coisas malignas, deixa todas essas coisas profanas, porque agora ele é uma árvore boa, uma árvore arraigada em Jesus Cristo, ela dá frutos bons. Uma árvore plantada em Jesus Cristo, ela dá grandes frutos. A semente do Evangelho traz bons frutos para que sejamos boa árvore. Por isso, há muitos que não dão bons frutos, porque a semente que foi plantada é a semente do maligno. A Bíblia fala que os filhos de Deus, eles dormiram, então veio o maligno, e ele semeou, então, o joio. O diabo semeou o joio. O diabo, ele semeou a semente maligna. Deus, ele semeou o trigo. E o trigo é a semente de Deus. O trigo, ele produz frutos bons. Do trigo você tira bons produtos. Mas do joio você só consegue tirar dele fogo, lançando ele em fornalha, lançando ele em fogo, para que ele possa queimar. Mas porém, infelizmente, muitas pessoas são joio, não tem como ser mudado, não tem como mudar o joio para trigo, mas a Bíblia fala que Jesus veio buscar os que estão perdidos, que se haviam perdidos. Por isso, deixe os ímpios seus maus caminhos e torne para Deus. Deixe todos os ímpios seus caminhos maus e torne-se para Deus. O que é um caminho mau diante de Deus? Lascívia, sensualidade, mentiras, avareza, a ganância pelo dinheiro, a cobiça pelos bens materiais, o apego excessivo que as pessoas têm pelo mundo. A avareza é o mesmo que idolatria. Paulo escreve que a avareza é o mesmo que idolatria. A avareza dentro da Bíblia, ela é o amor ao dinheiro, ela é o amor aos bens materiais. E isso é idolatrar o dinheiro, é idolatrar os bens materiais. Jesus fala, trabalhar pelo pão que perece. Não pelo pão, ou melhor, trabalhar pelo pão que permanece, não pelo pão que perece. O pão que perece é aquele que você trabalha dia após dia sobre ele, para alcançar ele. Mas nós devemos trabalhar para alcançar o pão vivo que desceu do céu, de maneira que nós possamos sermos saciados a nossa alma, e assim não vamos ter mais fome, porque nós somos fartos de justiça, nós somos fartos da graça de Deus, nós somos fartos porque temos o Espírito Santo da verdade, e que guia os nossos caminhos em toda justiça, em toda verdade. A palavra do Senhor está sendo semeada como a boa semente de Deus. E como boa semente de Deus, essa mesma semente, a palavra, ela produz 10, por 30, uns 40, 50, a depender do solo, a terra, o local aonde ela cai. Que tipo de solo que é seu coração diante de Deus? Pedra, uma terra seca, uma terra com espinhos, ou então uma terra frutuosa, uma terra fértil. Nós sabemos que todo fruto que não foi semeado por Deus, ele vai ser arrancado pela raiz. O semeador, ele saiu a semear. O semeador deixou cair a semente,
na beira do caminho. Veio a ave e arrebatou a semente. E as outras sementes que sobraram foram pisadas pelos homens. A semente é a palavra. O trabalhador são os mensageiros de Deus que levaram a mensagem e ela foi pisada pelos homens porque eles deixaram ela cair. Ela caiu e os homens pisaram essa mensagem. E o diabo, aquela ave de rapina, arrebatou a semente do coração. É como Jesus fala: ouvem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque o diabo arrebata a semente do seu coração. Porque o seu coração, ele está endurecido demais para receber a semente. E a semente, ela não permanece. E o diabo vem e arrebata a palavra que foi pregada do seu coração. E você fica entregue ao diabo. Você fica entregue aos desejos malignos de seu coração e vazio de Deus, e caminhando de mal a pior. Só que a Bíblia fala também que o semeador, ele saiu a semear e caiu essa semente à beira do caminho, a qual foi arrebatada pelo diabo. Mas também essa mesma semente, ela caiu em rocha. Só que essa rocha, ela tinha um pouquinho de terra. E esse pouquinho de terra fez com que nascessem pequenas raízes. E começou a crescer essa semente e depois ela morreu porque não tinha terra suficiente para continuar crescendo. Nós sabemos que a terra boa é um coração quebrantado. E o coração quebrantado e contrito, jamais Deus despreza, jamais Deus rejeitará. Só que o diabo tem endurecido o coração de uns, mas Deus, ele quebra com o seu martelo a penha. A Bíblia fala que o martelo esmiuça a penha. A palavra de Deus é um martelo que esmiuça o coração mais duro. A rocha, por mais duro que seja a rocha do coração, pode ser quebrantado quando menos perceber. Só que infelizmente muitos estão morrendo, estão descendo para o inferno por causa da dureza do seu coração, porque se fazem homens orgulhosos e ignorantes, estão descendo para o inferno. Por diversas vezes Jesus pregava o evangelho aos homens de coração endurecido. Eles resistiam a Jesus. O jovem rico mesmo, ele virou as costas entristecido e foi embora e não pôde receber as palavras de Jesus. Sabemos que morreu. E a Bíblia fala que esse mesmo homem, ou melhor, morreu Lázaro e morreu rico. Não sabemos se era o jovem rico, mas o rico desce ao inferno, e ele, estando em tormentos, ele sobe o seu olhar, ele eleva os seus olhos, e ele vê Lázaro no seio de Abraão, sendo consolado, descansando, recebendo sua recompensa, e ele está em chamas de tormento. Ele começa a clamar porque está em chamas de fogo, está em tormento. Mas Abraão fala: na terra você teve tudo que você quis. Você não quis aproveitar, você não quis viver dessa forma. Você não quis viver como bem quis o seu coração. Mas Lázaro não. Lázaro, ele tinha somente chagas e feridas. Lázaro, ele escolheu o melhor. Lázaro escolheu a vida eterna. Lázaro escolheu a salvação. Deus vai olhar no teu olho, ele vai dizer a mesma coisa. Você não preferiu comer ou beber, você não preferiu os prazeres da carne, você não preferiu a bebedice, não preferiu ser orgulho, não preferiu seus próprios caminhos, você não fez os seus caprichos. Agora você é atormentado, e aqueles que escolheram Cristo, esses são consolados. Uns vão ser consolados, outros vão ser atormentados. Cada um tem feito a sua escolha e cada um vai colher o fruto daquilo que plantou. Por isso Jesus fala: toda árvore que não produzir bom fruto, ela vai ser cortada e lançada no fogo. O fogo é o tormento, o fogo é o inferno, e a fumaça sobe para todo sempre. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, porque lá estão sendo atormentados para todo sempre, estão sendo castigados. Eu sei que para alguns nessa geração não cabe mais como uma realidade você imaginar um tormento eterno.
É duro saber essa realidade, mas não tem como distorcer o que está escrito para falar que não vai ter um tormento eterno, que vai haver uma aniquilação. Não vai haver aniquilação. O inferno não vai ser aniquilado. Os que estão no inferno, eles não vão deixar de existir. Deixar de existir é uma recompensa. Seria uma recompensa aos ímpios se existisse. Se o homem simplesmente fosse atormentado por um certo tanto de tempo no inferno e depois ele deixasse de existir, isso seria uma recompensa para o ímpio. Só que a recompensa do ímpio é o castigo eterno. Os salvos estarão eternamente com Deus. Os perdidos, os ímpios, estarão eternamente rangendo os dentes, sendo atormentados. Por isso escolhe de qual lado vai permanecer, escolhe a quem vai seguir, escolhe a quem vai servir, se Jesus ou os ídolos. Escolhe qual caminho vai seguir, se o caminho do coração ou se o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Escolhe qual caminho você vai trilhar no decorrer dessa vida, porque após a morte segue a juízo. Após a morte não adianta a missa de sétimo dia. Após a morte vai ser tarde demais para poder tentar dar um jeito. Não tem um jeito para o morto. Após a morte segue ao céu e ao inferno. Salvação ou condenação vai ser o seu próximo destino. Inferno ou céu será o seu próximo destino. O seu próximo destino, ele pode ser um tormento eterno ou descanso eterno. O seu próximo destino não vai ser purgatório. Bom seria se o seu próximo destino ele fosse o purgatório. Se toda criatura ela descesse ao purgatório antes de ir para o inferno, seria maravilhoso. Seria maravilhoso você poder pecar a sua vida inteira, fazer o que você bem entende, e após a morte alguém fazer uma missa de sétimo dia e você vai ao lugar de descanso. Seria bom. Mas isso é uma grande mentira, uma grande heresia, e que foi sustentada pelo Império Romano, o Império Romano que crucificou o Cristo, e que perverteu o coração de muitas pessoas para não seguir o verdadeiro Cristo. O Império Romano ele inventou um falso Cristo, um Jesus que até hoje está crucificado, um Jesus que até hoje está morto. O Império Romano adora um Cristo falso, um Cristo morto que não ressuscitou. Mas Paulo ele fala, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Só que Paulo está dizendo que Cristo ressuscitou. Cristo está sentado à direita de Deus Pai. E Cristo ele busca os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, que adoram ao Senhor dos Exércitos. Jesus, ele não está procurando veneradores. Jesus não está buscando pessoas que são devotos de santos, porque Deus está procurando são adoradores, que adoram o Pai. Devotos são adoradores de deuses mortos, de criaturas mortas, de imagem de escultura. Mas a devoção que nós devemos prestar é ao Senhor Deus poderoso. O único que é digno de devoção, adoração, é o Senhor Deus poderoso. Por isso não seja devoto de mortos, devoto de José, Pedro, Maria, todos eles morreram, não ressuscitaram. Não há base nenhuma para falar que existe rainha no céu, porque o próprio Jesus vai afirmar que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o qual é o Filho de Deus. Já era para ter caído por terra há muito tempo esse grande engano que existe a rainha do céu. Porque Jesus ele afirma que ninguém subiu ao céu. Só que as pessoas elas gostam da mentira, elas preferem a mentira. E a imagem de escultura ela é uma mentira, como diz o salmista. O salmista ele declara: o que eu tenho na minha mão direita senão uma imagem da mentira? A imagem de escultura ela é uma mentira, ela é uma falsa divindade, ela é um falso santo, ela não é um objeto religioso, mas é objeto de idolatria. E as gerações, elas têm trocado o Cristo vivo por esses demônios, por essa tal Aparecida, a tal rainha do céu. Essa tal rainha do céu, ela não é digna de adoração, ela não é digna de veneração, porque dos mortos não ressuscitou, porque ao céu não subiu, porque milagre não fez. E como não fez milagre?
Porque Jesus fala: em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios. Não é em nome de Rainha do Céu que os mortos vão ressuscitar no último dia, que os homens podem serem salvos, que os homens podem alcançar o perdão dos seus pecados. Não é em nome de Maria, mas é em nome de Jesus. Porque, como Paulo fala, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria tudo vão. Por isso que é vão a tua crença na Rainha do Céu, porque ela não ressuscitou. E Paulo está usando o exemplo de Jesus. Se vocês acreditam que Jesus não ressuscitou dentre os mortos, então a minha pregação estaria sendo agora em vão. Mas Cristo foi visto por diversas testemunhas oculares, sendo ascendido aos céus, sendo glorificado pelo Pai e subindo aos céus. Por isso a nossa pregação não é em vão, porque Jesus ressuscitou. Mas se eu pregasse em nome de Jesus, de Maria, em nome de Aparecida, em nome de Pedro, se eu falasse para você que a igreja está firmada em Pedro, a minha pregação seria vã, porque Pedro não ressuscitou, porque Maria não ressuscitou. Logo se torna vã uma pregação onde Maria é colocada como uma divindade, é colocada como uma rainha do céu, como uma medianeira, como mãe, como Deus, é como se fosse uma deusa. Só que, porém, isso é uma grande idolatria. Cidade de Goiânia, arrepende da idolatria. Homens ímpios, deixe a idolatria, pois para todos os idólatras que está reservado é um lago de fogo e enxofre. É mais aceitável arrepender e crer na palavra do que ficar tentando arrumar justificativas e desculpas. É mais aceitável aceitar a palavra de Deus como verdade, a mensagem deste livro aqui, do que ficar tentando arrumar justificativas e desculpas que nunca vão te justificar de nada, que nunca vão te levar a lugar nenhum, senão ao próprio tormento eterno. Uma religião não justifica o homem dos seus pecados. Uma religião não livra o homem das condenações que seu pecado trará. Uma religião não garante ao homem salvação. Nada disso pode, nenhuma tradição pode te garantir que o seu nome vai ser encontrado escrito no livro da vida. Mas aquele que persevera em Jesus Cristo até o fim, o seu nome pode ser encontrado escrito no livro da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós percebemos que aquele que é perseverante em Jesus até o fim, até o seu último fôlego de vida, o seu nome pode ser encontrado inscrito no livro da vida. Salvação não é para os católicos, salvação não vem dos católicos. Nunca veio dos católicos. Jesus não veio de Roma. Jesus veio dos judeus. Por isso que se Jesus tivesse uma religião, e se Jesus tivesse fundado uma religião, ele não seria católico. Não só porque Jesus não veio de Roma, mas porque também os seus ensinamentos são totalmente opostos ao que a Bíblia ensina. Então uma religião que Jesus jamais seria é católico. Nenhuma religião representa Jesus. Mas infelizmente as pessoas estão separadas da presença de Deus por uma grande cegueira, chamada cauterização. A mente está cauterizada. A mente foi feita uma lavagem cerebral para acreditar na mentira. Por isso, Jesus fala: examine, pois é a Escritura, porque ela testifica de mim, nelas vocês encontram a vida. Examina, pois, dia após dia a Escritura, porque nelas nós podemos encontrar a verdade, e ela que testifica de Jesus. A única forma de a mente ser descauterizada, de deixar a lavagem cerebral, é examinando dia após dia a Escritura. A Escritura é a fonte mais confiável. A Bíblia é um dos livros mais confiáveis que pode existir. Os incrédulos podem negar os fatos, os ateus podem negar os fatos, os religiosos podem negar, mas porém a Bíblia ela é um dos livros
nas fontes mais confiáveis que podem existir sobre a face da terra. Quem garante para você que Platão existiu? Segundo as histórias, ele vem antes de Jesus. E quem pode falar para você que as histórias de Platão, de Aristóteles são verdadeiras? Dos filósofos da antiguidade, aqueles que escreveram livros. Mas eis que uma grande maioria de pessoas acredita nos livros dos filósofos da época, vai acreditar nas religiões que foram fundadas antigas por homens que você nunca viu. E quem te garante que esses homens existiram? Mas antes as pessoas não creem na Bíblia, não creem na palavra de Deus. E a fonte mais confiável é a palavra. Não é a tradição que salva, não é a tradição que nos aproxima de Deus. Mas antes Jesus fala: assim pela vossa tradição, vocês bem invalidastes o mandamento de Deus com as vossas tradições, porque são rudimentos fracos, são rudimentos malignos, são rudimentos perversos. Tradições invalidam o mandamento. O mandamento qual que é? É a palavra de Deus, que se obedeça a palavra de Deus. Cidade de Goiânia está aparecendo porque está rejeitando Jesus. O mundo, a terra, os moradores da terra estão caminhando para o inferno porque estão rejeitando o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. O mundo está caminhando para o inferno porque está amando esse presente século, estão rejeitando os preceitos e padrões de Deus. O mundo vai encher o inferno rapidamente, o inferno vai ser habitado, que não vai haver espaço, por quanto as pessoas têm trocado a verdade de Deus pela mentira. No inferno não haverá espaço, a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, e não se achou lugar para eles. Não vai achar lugar. O inferno não vai achar lugar, vai pisar um em cima do outro, um devorando o outro como se fossem canibais, como se fossem seres irracionais, como se fossem animais para serem mortos. Assim vão viver no inferno os que têm rejeitado os preceitos de Deus. Por isso Jesus fala: não temos que matar o corpo, mas temam a Deus, porque Ele tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Tema ao Senhor, dá-lhe glória, porque é chegada a hora. Honre ao Senhor, honre ao Rei, dá-lhe honra, dá-lhe glória, porque é chegada a hora. Adora ao Senhor e não outra divindade, não Exu. Exu é demônio. Até quando essa geração vai trocar Jesus por demônio? Até quando essa geração vai trocar Jesus por essas entidades, por esses demônios? Orixás, Exus, espíritos enganadores, demônios, a imagem do engano. Até quando as pessoas vão trocar a imagem do Deus vivo pela imagem do engano, por uma mera imagem feita pela mão do homem? A imagem de Deus vivo é a conduta, o caráter de Cristo revelado naqueles que verdadeiramente adoram o Pai em espírito e verdade. A imagem de Cristo não é feita pela mão humana. Como que alguém pode fazer imagem de um Deus que nunca viu? A Bíblia, ela afirma que é impossível o homem ele ver a Deus. A Bíblia, ela afirma que homem algum pode ver a Deus. Mas a Bíblia declara que Jesus foi o único que viu Deus como Ele realmente é, porque Jesus não era homem apenas, mas 100% homem, 100% Deus. Como homem foi morto, mas como Deus foi ressuscitado. E como foi ressuscitado pelo próprio Deus, está sentado à direita de Deus Pai. Nem Moisés pôde ver o próprio Deus face a face. Mas antes a glória de Deus foi transitória, porque ele viu Deus de costas e quase morreu.